Shalom a todas as pessoas aqui presentes, shalom irmão Valdo, shalom irmã Tânia, shalom a vizinhança da sinagoga. Eu desejo shalom a toda a comunidade da Beit Levi. Essa sinagoga é uma primeira congregação hebreia de toda essa região aqui do estado do Rio de Janeiro, voltada para os 10 mandamentos. A nossa doutrina contém os 10 mandamentos, que está ali em Shemot 20, 613 leis, mais 70 estatutos, segundo Josué, segundo Moisés, segundo Ur, segundo os 70 sábios do povo eleito daquele período, os juízes também, Sansão, Jefté e todos envolvidos, e atualmente também a todos de Canaã, que devido o mal está assim reluzente, né? Na grande maioria do mundo foi removido todo o processo dos cananeus, mas a gente aqui afere a Torá como ela realmente é. A gente tem o respeito pelos cananeus, temos respeito por Jafé e temos respeito por Shem, os 3 filhos de Noa, as 3 noras, o próprio Noá e também a sua esposa. Nós consideramos, pelo fato de que Bereshit 9, capítulo 9 de Gênesis, o Todo-Poderoso abençoou todas as nações, todas as famílias. Então não existe ninguém aqui maldito. Então, nessa razão, a gente obedece a Torá e respeitamos a ciência dos cananeus, sim, a ciência de Shem e a ciência de Jafé. A diferença é a prática, né? A prática que vai causar a nossa identidade, né? Quem é Kadosh e quem não é. Então, estou muito feliz. Kadosh Baruch Hu, eu nesse momento rogo a Ti que Vossa Majestade nos conceda as 10 emanações, desde o paraíso até agora, sobre as nossas cabeças, que nós possamos entender a sua Kadosh instrução, hoje no número 36, né, do Sefer HaOmer, 36 dias que iniciou a Páscoa, né? A gente está aí com 36 dias que foi iniciado a Pessah, né? E 6 dias que fizemos a segunda Pessah aqui na congregação. Então, Yahweh dos Exércitos, Vossa Majestade é abençoado por nós aqui, hoje, amanhã e sempre. O Todo-Poderoso é abençoado. Nós o respeitamos, nós o bendizemos, nós adoramos, nós prostramos nossas faces diante de Ti. Yahweh dos Exércitos abençoe todos os vasos, todos os crins de Kevot, né? Todos os vasos de honra aqui presentes, irmã Valdo, irmã Tânia, a você que está assistindo também esta videotape, né? Obrigado, Yahweh dos Exércitos, por essa 11ª porção semanal da Torá. O nome dessa paraxá é a paraxá Vaigash. Paraxá Vaigash significa e se aproximou. Ela encontra-se no livro de Bereshit 44:18, 47:27. A Haftará Ezequiel 37:15 até Ezequiel 28. A Brit Hadashá é Lucas 6:9 até 16. E a purificação nela, que a gente vai até começar pela purificação, é o Terrelim 48. Ok? A gente vai falar também aqui da Torá oral, que são as leis 318 até as leis 336. A gente vai falar de 18 leis proibitivas que nós temos que aplicar na nossa consciência. Então, vamos iniciar com o Terrelim 48, depois iremos para as leis orais, essas 18 leis proibitivas, depois nós vamos fazer a contagem do Homer e logo em seguida vamos para a porção Vaigash. Yahweh dos Exércitos, pelo mérito de Yahushua, o profeta Tanaíta da tribo de Yehudá, damos início à 11ª porção semanal da Sefer Torá. Amém? Amém. Elohai é Rei fiel.
Yeshua, seja bem-vindo. A sua consciência aqui é Kadosh. Nós o respeitamos, todo o seu sacrifício que tu deste ali em Jerusalém, e hoje não é diferente. Através das nossas ações, somos pessoas renovadas e pessoas Kadosh. Muito obrigado, Yahweh dos Exércitos. Obrigado também, Yahushua, a Kadosh Baruch, que encontra-se nessa sessão solene. Amém? Amém. Muito bem, que o Eterno seja conosco nesse momento. Yahweh dos Exércitos é algo assim magnífico, porque Ele tem nos purificado, né? Através de toda a leitura da Torá, das tefilás também, e hoje não vai ser diferente. Certamente o Eterno vai nos compreender uma forma de aproximar, né? Como se aproximar da realidade do Altíssimo. Nós vamos entender essa porção deliciosa que é a Parashá Vaigash. A gente está terminando, né, o livro de Bereshit, de Gênesis, né? Semana que vem a gente encerra com ela. Semana que vem é a porção Vaierri, né? E viveu, né? É a última porção de Bereshit. E em Pentecostes, daqui a 15 dias, no domingo haverá festa aqui, tá? Nós vamos passar o domingo aqui, vai ser de dia o culto, vai ter almoço, churrasco, festa, vai ter o desfile da Torá aqui na Rua 10, nós vamos desfilar com a Torá na mão, apresentando os vizinhos. É a festa de Pentecostes, é um Shabat, né? É entrada de lua nova também, Baruch Hashem, Baruch Haba. E nesse Rayon, nesse Errad Rayon, que é festa de Pentecostes, vai ser magnífico, porque nós vamos trabalhar de manhã, com o café da manhã, vamos desfilar pela manhã, meio-dia almoço, à tarde um doce magnífico, né? É festa. À tarde a gente vai estar tratando do Salmo 119, são cento e poucos versículos que a gente lê na festa de Pentecostes, né? O Terrelim 119 é toda a festa de Pentecostes. Nós vamos tratar dele aqui nesse domingo, e às 16 horas a gente encerra essa festa aqui magnífica, né? E vamos repetir isso nos nossos lares, né? Daqui a 15 dias a gente vai começar com a Parashá Shemot, né? No final a gente vai estar tratando da porção Shemot, nomes, Êxodo 1:1, vai ser magnífico o final da festa de Pentecostes. Muito bem, com a permissão dos chamais, né? Iniciamos então aqui na Sinagoga Beit Levi a 11ª porção semanal da Sefer Torah. Vamos agora, gente, fazer a contagem. Vamos fazer a contagem primeiro do Sefer Homer, contagem do sangue. Pela unificação do nome do Santíssimo, pedido seja o Eterno sua presença, com temor amoroso e amor temeroso, para unificar o nome do Criador, Yud, Re, Vav, Re, a unidade perfeita em nome de todo o povo hebreu, eis que nos apresentamos para cumprir o mandamento da contagem do Homer, conforme está escrito na Torá. Contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiver trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte das 7ª semana, contareis 50 dias, com todos os mandamentos relacionados a ela, para aperfeiçoar a sua essência no plano superior, assim trazer shalom de espírito aquele que nos fez e atender à vontade do nosso Criador. Seja sobre nós a bondade do Eterno nosso Criador, estabelece tudo sobre nós, as obras de nossas mãos. Sim, obras de nossas mãos estabelece-as. Queira Yahweh nos favorecer. Ó Yahweh, a tua bondade é perpétua. Não abandones a obra de tuas mãos. Clamo o Altíssimo, que sempre nos dispensou proteção. Eu passei por ti, te vi nadando no teu sangue, e eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Sim, eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão dos chamais, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu ha'al seferah ha'omer. Amém. Eu disse, Hayom Shinsha Yoshloshim Yolomer Sheren Haminsha Shavuot Verod Yerhad. Hoje é o dia 36 do homem, ou seja, 5 semanas e um dia.
Ó Yahweh, faça restabelecer o serviço do templo em seu lugar prontamente em nossos dias. Todos dizem amém. Ao mestre do canto, sobre o instrumento de corda, um terrelim, um cântico. Que o Altíssimo nos conceda sua réstate e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido seu caminho, e entre todas as nações sua Yeshua. Ergue-te bondade todos os povos, que todos eles cantem teu louvor. Alegre-se, rejubile todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergue-te bondade todos os povos, que todos eles cantem teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância os seus frutos. Queira o Altíssimo nos abençoar, sim, queira o Altíssimo nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Oração de Ana. Kabel Renat Amer Hassagaveno Tahareno Norá. Nagebodo She Yehuder Kevavat Foran. Barachen Taharen Hahames Katerra Tamid Golem. Hassikadov Berob. Tu verra na real da terra. E assim quem Lemecha, Pene, Zohere, Kedushaterra. Chavatendo cabeça mais catero, o tá no moto. Baruch Shekevuto Marrotolo Lomvaed. Eu orei assim. Rogamos que desastre com poderes e grandezas da tua destra as ataduras dos cativeiros. Aceita o clamor do teu povo, ó temido. Exalta-nos, purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserve com a menina dos olhos, que defende a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, ortorga-lhes com a tua justiça benevolente e contínuo galardão. Tu que és o mais alto e Kadosh, guia o teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado em unidade, volte-te para o teu povo que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conhece o encoberto. Baruch Shekavuto Marrotololom Vaet. Eu disse, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Altíssimo. Ó Yahweh, nós agradecemos a Ti por esse 36º dia da contagem do Amer. E agora nós vamos trazer aqui a Torá Oral. Vamos direto para a Torá Oral, tá? Lei Proibitiva 318, tá? Antes de eu dar início, eu vou pegar uma aguinha aqui para purificar a laringe, mas quero dizer para a congregação que esses 18 leis proibitivas, elas são verdadeiras, tá? Elas não são por algum rabino que inventou ou para a gente se achar ou querer impor sobre algo. Todas essas 18 leis que eu vou ler já, elas são verdadeiras, tá? Moisés recebeu elas lá em cima no Monte Sinai, tá bom? Elas estão compiladas nos 10 mandamentos, tá? E é muito sério isso, né? A todo tempo, irmão Valdo e irmã Tânia, quando nós não entendemos a Escritura, a gente não tem sabedoria porque a gente não tem biblioteca ou nunca nos ensinaram, a gente entra na operação ao erro com o Altíssimo. Mas quando a gente afere a nossa alma a verdade do Altíssimo, Ele nos concede os livros, né? A gente tem a obrigação de cumprir os mandamentos. Não é isso, irmão Valdo? Aí a gente tem que cumprir porque a gente tem a ciência do mandamento pré-escrito, tá bom? Vou pegar minha aguinha aqui e já volto para a gente dar início a essa porção maravilhosa do Altíssimo, para ouvir uma porção seríssima do Altíssimo que vai nos ensinar como se aproximar da presença real do Altíssimo. Baruch Atah Hashem, meu nome é Pedrinho Fushvet. Aqui diz, um Kohen em hebraico é sacerdote, com um defeito não deve ministrar no templo. Vaikra 21:17 até o versículo 21. Eu vou repetir, um sacerdote com um defeito não deve ministrar no templo. Vaikra, Levítico 21:17 a 21. Quais são os defeitos que impedem de um sacerdote não ministrar no templo?
casamento. O casamento tem que estar em comum acordo. Se a mulher desse sacerdote, se o marido dessa sacerdotisa não estiver em comum acordo à Torá, ele não pode ministrar no templo, tá? Ele recebe a punição aí de carete, né? Punição de morte, se ele insistir ao erro, tá bom? Então fique claro que esse defeito ele não pode. Qual é o segundo defeito que o sacerdote não deve ter, para que ele assim não administre, né? Ele não pode ter falta de sabedoria, né? Se ele não tiver sabedoria, ele não pode ministrar no templo, não é isso, irmão Walter? Porque ele não tem sabedoria, então ele não tem como falar da palavra sem sabedoria divina, a sabedoria das Escrituras, tá bom? Ele pode receber também a punição de carete. Carete é cortado. Qual é uma outra defeito que um corrém, um sacerdote ou sacerdotisa possa ter? Ele ser uma pessoa impura. Ele é impuro, né? Ele usa cocaína, maconha, cachaça, droga, né, irmão Val? Ele usa perfume. Ele não pode subir para ministrar no templo, ainda mais a palavra do Altíssimo, né, irmão Val? Ele não pode fazer isso. Se ele fizer, ele vai receber a punição de carete, de cortado, tá? Qual é a quarta defeito que um sacerdote não pode, né, jamais administrar no templo do Altíssimo? Quando ele é inimigo do próprio Altíssimo. Que isso, irmão Cláudio? Sim, é um ser que fala contra a Torá, né, irmão Val? Ele fala contra os 10 mandamentos, então ele não tem capacidade de subir, entrar numa sinagoga dessa aqui e ministrar ou falar da palavra, tá? Eu vou falar só desses 4, tá, defeitos, para que a congregação compreenda que com as coisas do Altíssimo não é brincadeira, né, irmão Val? Tá? A gente tem visto no cenário aqui do Brasil vários rabinos e rocha morrer por estar em desacordo com essa lei 318. Um sacerdote não pode, com defeito, não deve administrar no templo. Lei 319, que diz: um sacerdote com um defeito temporário não deve ministrar no templo até que ele esteja curado. Levítico 21, 18. Se ele tiver problema mental, se ele tiver com o braço quebrado, entende? Pé, braço, perna, se ele tiver com uma doença generativa, né? Patológica, né? Nesse tempo que ele estiver incapaz, irmão Val, ele não pode subir aqui para falar da palavra, porque ele está de uma forma equivocada a palavra. Porque a palavra, irmã Tânia, para se falar dela, tem que se portar ela. Então, como um drogado vai falar da palavra, né, irmão Val? Não tem como. Como um cancerígeno vai falar da palavra? Não tem como. Porque a palavra é pura e limpa. A pessoa tem que estar limpa, ser perfeito, porque eu sou perfeito, tá? Isso está em Vaikra ou Bamidbar 19, né? Então, esse sacerdote com defeito temporário, ele não pode ministrar no templo. Lei 320, os leviins, somos nós, né? Os levitas, os corranins, os sacerdotes, não podem trocar suas tarefas. Números 18, 2 e 3. Então, o serviço de levim é uma coisa, o serviço de corrente, sacerdote, é outra situação. Então, cada um faz o seu papel, tá? Então, quem faz o papel de corrente não pode fazer o serviço dos levins. O serviço de merário, né? O serviço
de desmontar o tabernáculo, montar o tabernáculo, o serviço do cântico, o serviço do louvor, o serviço de segurar a alma animal, irmão Valdo, na cabeça para que o corém faça o sacrifício, né? Então todo esse mecanismo tem diferenciais energéticos, tá, irmã Tânia? Então a lei 320 não se deve fazer mistura, que ela nem muito menos fazer a troca dos valores permutáveis do serviço sacerdotal, tá? O serviço sacerdotal é muito sério, tá? É energético, aqui há uma bolha bariátrica espiritual, ali tem outra, aqui tem outra, ali tem outra. A gente não vê, mas é assim que é o governo do Altíssimo, tá? Lá fora é um outro tipo de olhar de mundo, tá bom? Então o Eterno tem todo esse compasso na atmosfera dele, por isso temos e devemos respeitá-lo. Lei 321 que diz: os sacerdotes não devem tomar vinho e nem bebida forte antes do serviço do templo e da leitura da Torá do Altíssimo, Levítico 10, 8 a 11. Então, todas as vezes que nós formos ministrar a Davá, nós não podemos beber nenhuma bebida forte, né? E o vinho também, tá bom? Não se pode fazer isso, é a lei de número 321, Levítico 10, versículo 8 ao versículo 11, tá? A lei 322, um estranho, um zar, não deve oficiar no templo do Altíssimo, Números 18:4, né? Eu vou lá dar uns glória, isso não existe aqui, tá bom? A pessoa pode até estar aqui para aprender a Torá, para fazer conversão ao Todo-Poderoso, mas ele não pode ter, irmão Valdo, oportunidades, entende? É uma lei do Altíssimo, você não pode dar oportunidade porque você não sabe a origem dessa pessoa, tá? Isso é relevante só aqui? Não, é relevante no seu saber, no seu conhecer. Você também não deve abrir caminho para uma pessoa que você não sabe, né, irmão Val? Dar créditos. Eu vou na cabeça dela, né? Ela falou que era santa, né, irmão Val? Então eu vou ouvir a opinião dela ali. Mas você não conhece, ela é um zar, é um estranho, né? Uma pessoa estranha que não tem entendimento da Torá. Então, essa pessoa você não pode seguir o conselho dela, tá bom? 323, um sacerdote impuro não deve oficiar no templo do Altíssimo, Levítico 22, 2 ao 9. Por que, irmão Cláudio? Porque ele se tornou impuro. Se ele teve relações íntimas com a sua esposa, nesse dia ele não pode ministrar. Ele só pode ministrar, ter relações com a sua esposa após o culto, após a ministração. Antes ele não pode, de forma impura, entrar na sinagoga e ministrar o serviço sacerdotal, tá? Como as abadias fazem aí, né? Para eles é normal, porque eles descartam a Torá, os mandamentos do Altíssimo, as abadias descartam, né? 324 que diz: os sacerdotes não devem comer das oferendas puras do templo enquanto ele estiver impuro ritualmente. Então, no momento que ele está ministrando a Davá, né, o ditado aqui, ele não pode fazer, como que eu vou dizer a palavra? Ele não pode fazer a alimentação, né, no momento que ele estiver, irmão Val, trazendo a palavra e praticando a palavra. Esse é um momento extremamente kadosh ao Altíssimo, e não é um momento para a pessoa se alimentar no momento da palavra, tá? É isso que o Eterno está trazendo aqui. Lei 325 que diz: uma pessoa impura não pode entrar em nenhuma parte do templo,
Números 5:1-3. Então, uma pessoa visitante, por exemplo, ela, irmão Valdo, essa visitante, ela não pode entrar no templo do Altíssimo. Que isso, irmão Cláudio? Exatamente. Ela é atendida na assistência, né? Aqui não tem como ter assistência, só a calçada, né? Mas ela é atendida, a membresia da congregação atende essa pessoa para ela trazer a conversão, e se ela vier a fazer a conversão, irmã Tânia, ela pode entrar no templo para conversão à Torá, tá? Fora isso, ela não pode entrar no templo. Aqui está dizendo Números 5:1 ao versículo 3, tá? Lá em São Paulo, eu fui em várias sinagogas lá, e todas me negaram a entrada, Valdo. Só uma que não me negou, que foi atrás do Templo de Salomão, aquela igreja do Universal imensa, que passa na televisão. Ao lado esquerdo dela chama-se Rua Blessed. Rua Blesser. É uma rua daqui, mais ou menos, lá no batalhão da polícia. Uma rua muito comprida. Está aqui na Barra a rua. E lá no final dela tem uma sinagoga de 1700 e pouco, antiga. Lá eles deixaram entrar. A sinagoga me deixou entrar no pátio, lá dentro não. Falou: ó, Cláudio, quando você se fazer a circuncisão, você pode entrar, tá bom? Manda um abraço para sua esposa, pessoal lá em Macaé, seja muito bem-vindo. Esses deixaram entrar no pátio, mas lá dentro não entra, irmão Valdo, não entra, tá? Só entra o povo da Torá. Agora, as demais da Zona Sul que eu fui, não deixaram entrar, eles olham pela câmera e você fica gritando lá na porta e ninguém te atende. As ricas, né, lá da Zona Sul, eu fui em 6, mas não me deram atenção. Só uma do bairro Heliópolis que um levita falou comigo na calçada, mas os demais me negaram a entrar, tá? Porque não conhece, não sabe se eu sou da Torá ou não, né? Isso foi em 2019, isso, tá? Lei 326. Uma pessoa impura não pode entrar no acampamento dos leviins. Deuteronômio 23:11 e Números 19:20. Então, irmã Tânia, na casa da gente não pode entrar uma pessoa impura, irmão Walter. O Eterno proíbe você permitir que uma pessoa impura entre na sua casa, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Para quem não conhece a Torá oral, aí depois o pessoal fala: poxa, por que minha vida está assim? Por que minha vida está assada? Por que os judeus são prósperos, né? Será que eles fazem pacto com a maçonaria, com o diabo, né? Sempre eles botam uma acusação assim: por que tem muito dinheiro? Por que eles são prósperos? Por que nada acontece com eles? Porque eles obedecem a Torá, gente. Se a gente obedecer a Torá, não vai ter nenhum tipo de problema. Aqui na lei 326 ele diz: uma pessoa impura não pode entrar na sua casa. Ela não pode. Pelo contrário, ela pode até destruir ali o lar, né, irmão? Ela pode destruir o lar. Que é uma pessoa que está cheia de demônios, cheia de más costumes. Ela pode extraviar sua filha para a prostituição. Esse homem pode extraviar seu filho para as drogas. Pode arrumar um amante para o seu marido, pode arrumar um amante para a sua esposa. Então ela é impura, ela não pode entrar na sua casa, tá bom? Lei 327, que diz: não construir um lugar de sacrifícios com pedras lavradas. Êxodo 20:25. Aqui o Eterno traz essa instrução para que essas pedras lavradas, né, ou seja, polidas, né, elas não podem ser construídas para a adoração ao Criador. A adoração ao Criador é do jeito que você é, tá? A adoração ao Eterno não é pela roupa, pelas vestes, pelo porcelanato, nada disso. Mas a adoração ao Criador é você se entregar como realmente você o adora, você é.
não precisa de polimento, não precisa de maquiagem, né, irmão Valdo? Não precisa de você querer formalizar algo de forma externa, mas sim para o Altíssimo, internamente ele recebe o seu louvor. 328. Não subir ao lugar de sacrifícios por degraus. Êxodo 20, 26. Então, nós não podemos fazer a subida, serviço de elevação, serviço de sacrifício de elevação, serviço pelo pecado, por degraus, ou seja, por parcela. Não. O serviço, Tânia, me veio agora na memória a questão do jejum das nações, né? É dado de uma forma eficaz. Por exemplo, o jejum de Yom HaKippurim, ele tem 24 horas, né? Sempre no mês de setembro, outubro, né? E os jejuns das abadias tem carne moída, tem chuchu, tem uma aguinha geladinha ali escondida. Então ele sempre faz as coisas por parcela, por degraus, não é de uma forma completa. O jejum ele tem que ser de uma forma completa. Ele não pode ter suborno, ele não pode ser pela metade. Assim, qualquer tipo de sacrifício ao Criador tem que ser dado de corpo e alma. Ele não pode ser dado pela metade, né? Então isso causa na pessoa um desfavorecimento ao Altíssimo, porque aí você não vai dar esse sacrifício ao Criador. Você está inventando uma coisa que não existe, né? Por degraus não, tem que ser dado de forma completa ao Altíssimo, né? Essa forma de adorar o Criador. Lei 329. Não apagar o fogo do lugar de adoração, que é Levítico 6:9, né? O lugar de adoração nosso é onde, irmã Tânia? É através da nossa leitura, do nosso tefilá, do nosso comprometimento, como hoje foi um Shabat maravilhoso, né? Eu descansei bastante, né? Shabat a gente descansa. Então, essa forma não se deve apagar. A gente tem que permanecer com a nossa chama acesa, a adoração ao Altíssimo. Amém? 330 que diz: não oferecer nenhum tipo de sacrifício sobre o lugar de adoração de ouro no templo. Êxodo 39. Então, o serviço do templo, que no caso é o Kadosh dos Kadoshins, é o serviço real do serviço Kadosh Kadoshim. Não pode ser aplicado um outro tipo de sacrifício senão esse, tá? É isso que o Eterno está tratando. Porque hoje existe na sociedade muitas ideias, e nós devemos essa noite nos vigiar, tá? Da nossa forma de santificação com o Criador. Porque hoje tem muitas portas abertas na internet, na Medina. Então, se você for assimilar, absorver todo esse tipo de porta aberta que está aí, todo esse tipo de ensinamento estranho, aí, irmão Valdo, certamente a pessoa ela vai ficar num plano difícil, porque ela já saiu do conselho do Altíssimo para seguir uma outra coisa, né, irmão Valdo? E nós não podemos ter esse tipo de sacrifício no lugar de adoração de ouro no templo, tá bom? Que é Êxodo 30, versículo 9. Lei de número 331, que diz: não fazer óleo semelhante ao óleo de unção. Shemote 30, 31 a 33. Muitos têm, né? Essa forma de... é muito parecido com a lei 329, de formalizar ideias, substituindo ou trazendo equidade ao óleo da unção. Então, o óleo da unção, irmã Tânia, nada mais é que o nosso comprometimento com o Altíssimo, tá bom? Se eu tenho um comprometimento com o Altíssimo,
eu fizer uma tefilá nessa água aqui, as moléculas dessa água vai regenerar e vai causar um bem, uma cura a quem tomá-la, né? Mas é devido à unção estabelecida por aquilo que eu fui exprimido, pelos meus sacrifícios. Através dos meus sacrifícios é exprimido o óleo da unção espiritual em mim, tá? E não adianta eu querer aplicar uma outra forma para substituir isso, porque isso não vai dar certo, né, irmão Valdo? Eu não estou sendo uma alma franca, sincera com o Criador. Eu estou usando um creme, um perfume, sei lá o que, para um amuleto, né? Para substituir o óleo real da unção, que é a nossa propriedade, tá, irmã Tânia? A nossa propriedade é que causa o verdadeiro óleo da unção, tá bom? Como aconteceu com o nosso querido Elias, que orou e à tarde, né, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto ali e lambeu a água também, né, irmão Valdo? O fogo à tarde, às 15 horas, desceu, lambeu o holocausto, os animais, e lambeu a água, o fogo dos chamais, através da unção que Eliyahu tinha. E ele riu, né? Na época, ele sorriu muito, porque ele sabia que através da prática da Torá, o Eterno ouviria ele, né? Enquanto que os profetas de Baal, né, gritavam muito e não houve nenhum tipo de solução. Então, aqui a gente entende na lei 331 de não fazer o óleo semelhante ao óleo da unção, em Shemote 30, 31 a 36, é a gente estabelecer a nossa própria unção através da prática da Torá, tá bom? Se eu não praticar, não adianta eu colocar o azeite, o óleo, e tentar dar para alguém para curar, que não vai resolver nada, entende? Só através da prática da Torá. Lei 332, não ungir ninguém, a não ser os Kohanins, Gedolim, os sumos sacerdotes, e os reis com óleo de unção preparado por Moshe, Êxodo 30, 30, 32, eu acabei de dizer, né? É muito parecido. O óleo ele só é válido referente aos sacerdotes aqui presentes, tá bom? Não, em nenhum momento o óleo terá validação para alguém lá fora. Esse óleo é válido para nós, tá bom, irmã Tânia? Porque é uma propriedade do Altíssimo. Observe-se que um livro, né, a lei, a Torá, uma Torá, uma Taná, a Bíblia, ela tem uma capa, né, de duas faces, né? Assim é a propriedade do Criador. O que é do Altíssimo é relevante a Ele. Então, o óleo vai ser validado ao povo dele, entende? Não adianta você fazer como as abadias fazem, né? Abre loja para vender óleo, vende feijão, né? Um caroço por R$1.000, vende todo o processo de Torá virou mercadoria. Não adianta, isso aí não adianta, né, irmão Walter? Não tem como, não vai funcionar, tá bom? Então, irmã Tânia, o óleo ele é válido para o povo que pratica os mandamentos. Então vai ser válido ali entre os sacerdotes, os leviins, as esposas, as filhas e filhos ali que pratica. Se não praticar, não adianta, que não tem validação, tá bom? Lei 333 que diz: não fazer incenso para uso pessoal semelhante ao usado no templo. Êxodo 30, 37, e nós não fazemos um incenso aqui, tá? Nós não fazemos, mas é importante a gente entender que o incenso ele não pode ser aceso, tá, irmã Tânia? Com intenção de elevação espiritual de forma própria. Isso não é válido diante do Altíssimo, tá? É até perigoso, tá? Eu aprendi isso na sinagoga, né? Não se deve acender incenso
para benefício próprio, mas sim com a intenção da elevação da presença do Altíssimo. Lei 334, que diz não retirar as varas das argolas da arca do concerto. Êxodo 25:15, né? É uma referência à relação entre homem e mulher, entre a Torá e o Tanar, tá bom? Entre o ensinamento das leis orais e leis físicas, entre a própria Arca da Aliança, né? Então não há como trabalhar com a justiça do Altíssimo e sem a bondade. Então a bondade, irmã Tânia, essa noite é vigente para nós. Aplicamos leis? Sim. Vivemos em justiça? Também. Mas o lado generoso nosso tem que ser aplicável, que é a Hesed, a vitória, a sabedoria, doar para os pobres, doar para a viúva, para o guer, para o estrangeiro, para o levita, para a órfã, o órfão, tá? Então, esse lado, as argolas da arca devem estar juntos, as varas, e não retirá-las, para que a arca da aliança, né, ser conosco. Porque nós, irmão Valdo, somos a própria arca da aliança, tá bom? Propriamente dito. Nós portamos os 10 mandamentos. Então, o nosso lado das varas. Shalom, boa noite, pois não? Sim? Pois não, varão? Sim? Pode assistir, filho. A bicicleta ninguém mexe não. Você pode entrar, sentar. Depois eu quero uma oração aí, né? Sim, senhor. Porque Qual o nome do irmão? meu nome é Gelson. Fique à vontade, que o Todo-Poderoso abençoe e proteja. Aqui é uma congregação do Altíssimo, tá? Nossos cultos aqui é sábados de 6 da tarde às 8 e domingo de 6 da tarde às 8. Estamos trazendo aqui uma leitura da palavra, tá? E eu vou interromper aqui na lei 334 e vou orar o irmão. Qual é o nome do irmão? Deixa eu anotar aqui. Meu nome é Gelson. De quê? Pereira de Melo. O senhor mora em qual bairro? Moro em Nova Esperança. Nova Esperança. Sim, sei. Irmão Gelson, meu nome é Cláudio, eu sou servo do Criador. O irmão Valdo também é o servo do Altíssimo. Irmã Tânia é serva do Criador. Aqui nós somos uma congregação hebreia, tá? Nós guardamos os mandamentos do Altíssimo. Nós aqui estamos para ajudar as pessoas a voltar para o Todo-Poderoso, tá? Essa é a nossa intenção aqui em Macaé. Nós não sabemos, também não precisa, irmão Gelson, falar o seu problema aqui, tá? O problema que você está sentindo fica entre você e o Altíssimo. Nós vamos orar, vamos trazer o conforto, a cura, certamente o Altíssimo concederá ao irmão, e a libertação certamente terá essa noite. Então eu vou começar assim. O Altíssimo, ele é o Todo-Poderoso, então ele tem o poder para transformar a sua vida de hoje para amanhã, tá? Já começa por aí. O Todo-Poderoso ele não tem vírgula, não há dificuldade para ele transformar a sua vida, tá? Assim como lá atrás o Altíssimo me transformou de situações de pecados que eu fazia, certamente, se o irmão realmente sentir que o Todo-Poderoso
é na tua vida, irmão Gelson. Ele vai mudar o quadro agora da sua vida. Yahweh dos exércitos, bendito és tu. Vossa Majestade conhece o seu filho. Ele é um homem daqui, da Nova Esperança, pertinho aqui. Está na sua casa pedindo orientação, libertação, cura, transformação, que é o que eu vejo. Ele está pedindo uma transformação. E nós aqui, eu no caso, peço a Ti agora que Vossa Majestade entre na corrente sanguínea deste homem, na mente, no corpo, nas vestes dele, lá onde ele está ficando, nas veredas energéticas espirituais dele. Ó Eterno, visite agora o coração desse homem, a mente, os pés, a mão, e o Senhor traga com o seu poder, a sua bondade, a sua sabedoria. Eu te peço, se for da tua vontade, é óbvio, que o Senhor venha trazer a transformação hoje, nitidamente, no coração, na mente desse homem, lá onde ele está ficando, porque ele está muito, mas muito oprimido. E o gesto dele é extremamente muito bonito, porque ele veio humildemente pedir socorro a Ti. Ó Yahweh dos exércitos, assim como Tu me escolheste, assim como Tu me socorreste no momento de angústia, assim eu te peço essa noite, Eterno. Visite o irmão Gelson Pereira de Melo, que o Senhor transforme a vida dele, que ele venha voltar aqui na congregação, agradecendo por essa grande transformação que aconteceu na vida dele, porque ele já não aguenta mais. Ó Eterno, só eu sei o que eu passei naquele período e eu sinto que ele precisa dessa transformação. Ó Yahweh, ele é uma pessoa da nossa fé, da nossa irmandade, mas ele está desprovido de tudo e ele precisa da sua majestade em Hesed, né? Em bondade. E eu acredito, Yahweh, que o Senhor está ouvindo as nossas preces aqui, a nossa petição. Yahweh entra com providência na vida dele, na vida sanguínea, no sangue dele. Ele precisa dessa purificação, tá? Que o Senhor venha estar de encontro com ele lá na cama dele também, que o Senhor entra com providência na cama desse homem, que é a própria bondade, né? Há um sofrimento muito grande, ele precisa dessa purificação na bondade dele, lá na casa dele, onde ele está ficando, e que o Senhor venha trazer aí uma nova vida a partir desta noite. Eu convido o irmão a estar de pé aqui, por favor, irmão Gelson, pode vir até aqui. O irmão pode vir até aqui. Aqui é a congregação do Altíssimo, tá? O Eterno é com todo o seu povo. O Eterno quer o melhor para a sua vida. Você não é pior do que ninguém. Você é um homem que tem a capacidade de criar mundos, de ser uma nova criatura, de dar mundos, né? De oferecer até benevolência a muitas pessoas. Então eu convido o irmão para que o irmão esteja voltando a praticar os mandamentos do Criador. Tá? O mandamento não é meu, o mandamento é do Criador. Ele vai transformar a sua vida. Vai sim, eu tenho certeza. O Senhor é um homem de emuná, de fé, é um homem líder, é um homem que precisa estar no caminho do Criador para que você possa ajudar famílias. O irmão vai ajudar famílias, o homem é um sacerdote e o Eterno vai mudar você completamente.
Você vai ficar muito bem, mas muito bem mesmo. Tá? Toma posse dessa palavra magnífica. Você vai sair dessa situação ferrenha. Vai, já saiu. Tá bom? Eu convido o irmão, se o irmão quiser congregar conosco aqui. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Se não tiver o dinheiro da passagem, a gente arruma o dinheiro da passagem para o irmão. Obrigado. E sábado, Tem de novo, né? de 6 às 8, domingo de 6 às 8 também. Tá bom. Tá É bom? bom ficar sabendo aí. Tá bom? E aí o irmão pode sentar, assistir o culto, tá bom? Tá bom. E a decisão é do irmão. É o irmão que vai vir aqui no próximo culto dizer, olha, eu gostei, senti um sinal positivo, quero estar vindo aqui mais vezes. Tá bom, Tá obrigado. bom? Pode sentar, fique à vontade. Muito bem, que o Eterno abençoe o irmão Gelson Pereira de Melo, né? Um homem de fibra, que teve a coragem. O mais bonito dos homens é quando o homem tem coragem. O irmão teve a coragem de vir pedir auxílio ao Criador, né? O Eterno é humilde, certamente está ouvindo as suas petições, tá? Que vai transformar a tua vida. A gente vai ver você muito bem aqui ou em qualquer outro lugar, tá? Porque o Eterno é humilde. Muito bem, não retirar as varas das argolas da arca do concerto, nós tratamos. Lei 335, não desprender o peitoral do éfode, Êxodo 28, tá? Peitoral do éfode, irmã Tânia, são 12 pedras. A gente vai agora, mês que vem, lá onde eu te falei, mas nós vamos passar em Teófilo Otoni para buscar as pedras do peitoral, né? As pedras, elas são elementos que nos ajudam a enfrentar todas as energias, tá? E lá em Teófilo tem a cidade das pedras, né, preciosa, lá tem tudo, jaspis, opala, todas as 12 pedras tem lá em Teófilo Otoni, né? O ônibus sai dali de Itaperuna, né? Minas Gerais. É Minas Gerais, sai de Itaperuna e vai lá para Governador Valadares, passa em Teófilo Otoni. É isso? O irmão deve conhecer, né? Ah, que benção. Não rasgar a orla do manto do sacerdote, 28:32. O sumo sacerdote não pode rasgar as vestes. Uma pessoa secundária não pode rasgar as vestes, falar mal do sacerdote. Entende-se? Não deve. O próprio sacerdote, ele pode, se ele estiver indignado, né? Mas a gente não pode rasgar as vestes de um sacerdote, ou seja, falar mal do líder, tá bom? Muito bem, agora nós vamos abrir Salmo 48, todos abrindo aí, Terrelim 48, que nós vamos tá tratando, são 14 versículos, tá? Eu vou ver se tem aqui uma Bíblia. Se tiver, vai ser benção. Para o Machim, para a palavra, para todos os santos da terra, das águas. Todo poderoso ser conosco. Hoje eu vou ficar sem te dar a Bíblia, mas eu vou trazer. Mas... É o cara guardar a palavra no coração. No coração, exatamente. Mente no coração. O irmão está com Bíblia não, né? Tá bom. Você não tem Bíblia em casa não, né? Tá bom. Bom, vamos lá, todos abrindo, Terrelim 48. Grande é o Criador e muito digno de louvor, na cidade do Todo-Poderoso, no seu Monte Kadosh. Formoso, elevado, a alegria de toda a terra é o Monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Yahweh é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram junto.
viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados, se apressaram em fugir. Tremou ali, tomou os dores como de uma mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Eterno dos Hebreus, na cidade do nosso Criador, e Yahweh a confirmará para sempre. Selá. Lembramos-nos, ó Yahweh, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Yahweh, assim é o teu louvor, até aos fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Jehudá, por causa dos teus juízos. 12. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres. Marcai bem os seus muros, considerai os seus palácios, para que o conteis às gerações seguintes. 14. Porque este é o Todo-Poderoso para sempre, ele será nosso guia até a morte. Olha, irmão, bendito sejas tu, a sua vinda aqui não foi em vão. Esse terrelim é um terrelim que o irmão vai marcar para a sua vida. O Salmo 48, tá? Um canto de Sião, foi os filhos de Corá, tá bom? Que fez esse salmo, não foi Davi, foi os filhos de Corá. Esse salmo é um salmo de grandeza na vida do irmão Val, da Tânia, que diz: grande é o Todo-Poderoso, muito digno de louvor, na cidade do Todo-Poderoso, no seu Monte Kadosh. O Eterno quer essa noite que o irmão Gelson, né, volte para a cidade do Altíssimo, tá bom, irmão? E a irmã Tânia também, eu também tenho que voltar, né? O irmão Valdo também, a gente tem que voltar para a cidade do Altíssimo, porque o monte dele é Kadosh. Os outros montes que a gente subiu lá atrás, né, são montes, irmão Gelson, que não vai te trazer resposta boa, não vai te nutrir, não vai causar benefícios. Baruch Hashem, bendito sejas. Então, essa noite o Eterno convida para que o irmão Gelson, a irmã Tânia, o irmão Valdo, o irmão Cláudio, vá para a cidade do Altíssimo, no Monte Kadosh dele, Monte Santo. Na santificação a gente consegue purificar todas as nossas angústias, frustrações, pecados que cometemos, né, gravíssimos. Mas tudo isso, irmão Gelson, o Eterno conforta a gente, purifica, seja lá o que for que nós fizemos, e ele conforta. Tem aqui, tá? Aqui dentro tem o perdão de qualquer tipo de pecado que cometemos, qualquer coisa que nós fizemos, fique claro sobre isso, o Eterno lhe perdoa essa noite. Mas para isso é necessário, irmão, que nós estejamos no Monte Santo dele. E qual é o Monte Santo dele? Praticar as orações de manhã, à tarde, à noite. Participar dos cultos do Eterno nos dias programados. Consagrar o portão da nossa casa, consagrar a porta da nossa casa, consagrar a nossa cama, consagrar o guarda-roupa, consagrar a vasilha de comida, consagrar a chave do nosso portão, consagrar nossas roupas, consagrar tudo que a gente imaginar. Não é mais nosso, mas é o Eterno que é o gerente. É isso, irmão Valdo? Ele que vai dirigir a sua vida e a minha. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, através desse mecanismo, no Monte Santo, nós vamos estar seguradas, vamos estar seguras do grande livramento que o Eterno está causando essa noite na vida do irmão Gelson. Formoso e elevado, a alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, né? A cidade do grande rei. Então, o Monte Sião é um monte, irmão, que estabelece a justiça do Altíssimo. O que a gente pode fazer para dar início ao Monte Sião? Ajudar quem não tem. Nem que seja R$1, mas você ajudou. Não é isso, irmão Valdo? 1 quilo de arroz, você ajudou aquela família, aquela mulher, ou logo que for.
uma cartela de ovo, você ajudou aquela família. Então o Monte Sião é isso, é você ajudar quem não tem condições. Não é um malandro, não é a preguiçosa, mas ajudar aquela família que não tem de onde tirar. Não é isso, irmão Val? Isso é a gente se estabelecer no Monte Sião. É você ajudar a si mesmo. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida financeira? Eu vou procurar um órgão, uma prefeitura, fazer um curso carpinteiro. Vou aprender a fazer armário. Eu vou aprender a fazer elétrica. É R$ 1.500 um curso de elétrica, né? Então, fazendo um curso de elétrica, eu vou melhorar a minha renda, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um tabuleiro, vou comprar uma massa de pastel, 1 quilo de carne moída, eu vou vender, sabe o quê? Lá nas praças de Macaé, pastel todo dia, R$ 2 cada um. Se eu vender 100 pastéis, eu vou ter o quê? Eu vou ter R$ 200 por dia. Eu vou sair de uma situação difícil. Não é isso, irmão Gelson? Eu saí de uma situação difícil, eu não vou depender de ninguém. Eu vou construir o meu próprio negócio. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então o Monte Sião é sobre os lados norte. Onde é o nosso lado norte? É a nossa frente. Então a nossa face é o lado norte. Bendito sejas que a gente tem, né? Da cidade do grande rei. Então o lado norte nosso tem que estar formoso, elevado, uma alegria que toda a terra é, né? Bendito sejas, né? Então esse Monte Sião vai nos ajudar, colaborar. Banheiro? Abre, pode ir ali dentro. Tem papel? Eu acho que tem. Procura lá, filha. Então o que acontece? Bendito sejas o Criador. Fica à vontade, tá? Então o Eterno tem esse mecanismo no Monte Sião. Versículo 3. O Eterno é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Irmão, o palácio do Altíssimo não está embaixo. Tá bom? O palácio do Criador está nos alto refúgio, lá em cima, nas Escrituras. Aqui embaixo, você, junto aos homens, dificilmente nenhum encontrará o alto refúgio, porque os homens são víbora, né, irmão Val? Vai usurpar o irmão, vai querer fazer o irmão de escravo. A maioria são assim hoje, né? Então nós, bendito sejas, o Eterno, ele traz os seus conhecimentos num palácio, mas por um alto refúgio, irmã Tânia. Não é na parte baixa, tá bom? Fique claro sobre isso. Versículo 4. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Então, os reis, eles se ajuntaram, bendito seja, e vão passar juntos pelo fato dessa pessoa estar no Monte Sião, um monte da ajuda, um monte que você colabora, um monte da palavra, um monte que você pratica a palavra. Como eu vou praticar a palavra? Dando alimento às pessoas, ajudando o necessitado, procurando estudar para você ser uma nova criatura, procurando empreender, ter o seu próprio negócio. Isso é o Monte Sião. Monte Sião é você compreender que você é especial aqui na terra. Você não é subalterno, não é escravo de ninguém. É você que tem que se autovalorizar. O maior valor está dentro do irmão Gelson, não ali fora. Ali fora ninguém vai querer te reconhecer se você não puder dar alguma coisa em troca. Não é isso, irmão Walter? Quem dá algo em troca é você mesmo. É você que vai se autoelevar, você que vai se elevar, é você que vai construir o seu palácio, é você que vai andar junto com a sua alma animal, alma espiritual, é você que vai fazer a diferença na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Amém? Bendito seja o Criador. Viram-no e ficaram maravilhados, versículo 5. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Então, quando nós estamos numa consciência acima, algumas pessoas vão estarem assustadas, mas como que ele conseguiu isso, né? Ele estava numa situação tão tremenda e agora
melhorou a tal ponto que isso eu não acredito, né? E vão até se afastar da presença da pessoa pelo fato que você galgou luz, né? Você se elevou a tal ponto que hoje as pessoas estão maravilhadas com a tua presença. Tremor ali o estômago e dores como de uma mulher de parto. Porque quando a pessoa não valoriza, né? Tá bom, filho, vai com a terra. A pessoa, ela, bendito sejas, ela sente, né? Dores como uma mulher de parto, né? Quando a pessoa não encontra a realidade do Altíssimo, né? Ela acha que está tudo bem, mas quando ela encontra, ela se torna com dores. Tu quebras naus de Tarsis com o vento oriental. Bom, aqui o número 7 significa, irmã Tânia, o vento oriental é o vento do lado do coração, o lado emocional, né? Aqui ele deu o exemplo do navio de Jafé, né? O navio, bendito sejas, que do navio que representa a família de Jafé, né? E ele quebra todo o lado emocional dessa pessoa, tá bom? Número 8, como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Eterno dos Exércitos, na cidade do Todo-Poderoso. O Eterno a confirmará para sempre. Gente, quem confirma a nossa estada aqui é o Altíssimo, tá bom? Fique claro sobre isso. O Altíssimo é que conforta a nossa estada aqui, tá bom? Lembramos-nos, ó Yahweh, da tua benignidade no meio do teu templo. Bem, o que ele quis dizer com isso? Que o lado criativo, irmão Gelson, o lado da nossa alma animal, que é o lado do prazer, nossa parte sexual aqui, número 9, ele está dizendo aqui, lembramos, ó Eterno, da benignidade no meio do teu templo. Então, a gente tem que ser benigno também nas nossas criações, com as nossas filhas, filhos, com a nossa forma de dar ou sentir prazer, né? Aqui ele diz, a tua benignidade, a gente lembra, ó Yah, no meio do teu templo, né? E nós sabemos que nós somos o templo do Criador, irmã Tânia. O Altíssimo, ele traz esses arroz, essa lembrança da criação, bendito sejas, das filhas e filhos, daquilo que a gente vai dar ou sentir prazer, no meio do templo, que é o nosso órgão, tá bom? Segundo o teu nome, ó Eterno, assim é o teu louvor, até os fins da terra. Shalom, a paz do Senhor, irmãos, um abraço, feliz Dia das Mães, valeu, um abraço. Segundo é o teu nome, ó Eterno, assim é o teu louvor, assim aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Aqui o Eterno nos corrige, shalom, a paz. Número 10, shalom, a paz, um abraço, feliz Dia das Mães, valeu. O Eterno traz justiça, irmão Gelson, na mão direita dele. O que é isso, hein, gente? A mão direita do Eterno, irmã Tânia. Segundo é o teu nome, assim é o teu louvor, né? A tua mão direita está cheia de justiça. A nossa mão direita, irmão Gelson, é a vitória, é a sabedoria, é a bondade nossa, tá? Então, essas três partes da árvore da vida nossa, bendito sejas, é a justiça do Altíssimo. Sendo assim, irmã Tânia, o Eterno nos considerará e nos causará vitória, a própria bondade que a gente está tratando aqui e a sabedoria. A gente tendo essas três partes da árvore da vida, teremos a bênção, né? Porque ela deve estar cheia de justiça, tá? Eu não posso ter a mão raquítica para me dar o dízimo aqui, por exemplo, né? Eu não posso ter a mão raquítica para me ajudar um irmão que está passando uma prova muito difícil de saúde, ou ele está impossibilitado, né,
Então, isso, irmã Tânia, é a mão cheia de justiça, quando eu vou ajudar um irmão, né, que está passando uma situação difícil de saúde, quando um cadeirante, às vezes a pessoa não tem um alimento em casa, um gás acabou, tá? A luz cortou, então a gente faz o quê? A gente vai lá com a mão cheia de justiça, de bondade e ajuda aquela irmã, colabora com o irmão, entende? Tanto na parte de vitória, como na parte de sabedoria, quanto na parte de bondade também, tá bom? Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Nós devemos estar alegres por causarmos juízo. Eu não posso ter falta de juízo aqui, entende? Eu tenho que estar alegre em praticar juízo. Juízo é ajudar, auxiliar, compreender, chegar na hora certa, marcar e cumprir, ser bondoso, ser caridoso, ser fiel, ser coerente, ouvir as pessoas, ouvir o Altíssimo. Isso, irmã Tânia, causa, bendito seja, a alegria no nosso monte, que é o Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião já disse, é você ajudar o próximo, é você obedecer à justiça do Criador, você ser generosa com as pessoas, não ser ruim, não negar a alimentação, não negar ajuda, né? Porque quando a gente nega uma ajuda, a gente passa aí por energias de cobrança, né? Então, muitas das vezes que a gente está energeticamente aflita e com essa energia de cobrança, temos que causar alegria no Monte Sião, tá? Ter esse juízo específico para nós vivermos uma vida plena. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres. Então devemos fazer isso, né? Cercar toda Sião, rodear ela, né? Fazer uma circunferência, um escaneamento, né? Escanear toda Sião, ou seja, circuncidar, né, irmão Gelson, todo o nosso serviço de bondade e contar também as pessoas que são eficazes para esse serviço divino. O serviço divino, ele ajuda as pessoas, ele tira a pessoa do lamaçal de lodo e coloca num palácio, né? Então, o Monte Sião, esse Monte Sião que a gente está aqui, que é da palavra, que é de ajudar o próximo, de ser pessoas boas, vai construir mundos favoráveis para nós também, tá bom? Marcai bem os seus artemuros, considerai os seus palácios, para que os contenha a geração seguinte. Observe-se que quando a gente aplica esse serviço divino, as gerações futuras vão receber o benefício, irmã Tânia, da nossa bondade, da nossa responsabilidade como homem, como mulher, como ser humano, tá? Porque o Eterno é o nosso Criador para sempre, Ele nos guiará até o fim da nossa estada, tá? Esse é o Salmo 48, né? Extremamente perfeito aí para nós. O irmão Gelson, ele está recebendo essa palavra magnífica do Altíssimo, uma purificação excelente, né? O Eterno falou com o irmão aqui, né? O Cântico de Sião, né? E a sua transformação já iniciou, tá? O irmão vai receber essa dádiva do Criador essa noite, tá? Uma transformação fortíssima. O irmão vai se sentir até sem, assim, sonho, né? Porque é sono, mas é para um bem. O Eterno vai começar a transformar a sua alma animal, tá? O seu corpo. Ele já começa por aí, pela alma animal, tá? A gente entra na presença do Altíssimo, é Ele que corrige, né? Não é o médico, não é o político, tá? Quem vai corrigir é o Altíssimo, tá bom? O irmão tem telefone? Tem. Qual o número? 22? Aham. Sim.
É bom para mim estar passando, né, as orações para o irmão aí no WhatsApp, né? E aí, antes da gente bendito seja o Criador que fez os céus, a terra, a fonte das águas. Eu acho que embaixo da pia tem desinfetante. Bendito é o Criador que fez os céus, a terra, a fonte das águas. Muito bem. Sim. Sim. Mas é 99 Aham. 29 Uhum. 7 0 2 7 5 14. 997027514. É, eu não estou achando aqui, sabe? Tá bom. Mas conforme for aí no outro culto, você traz anotado, né? O número. Antes de eu passar para Lucas, capítulo 6, versículo 9, o irmão Valdo já pode ir procurando Lucas aí, capítulo 6, versículo 9, e nós vamos estar falando aqui dos 4 portais. Era o irmão para todos nós, né? Capítulo 6, Lucas 6, o versículo é 9, tá? É do 9 ao 16. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Lucas capítulo 6. Muito bem, que diz: mas antes, eu vou estar trazendo aqui sobre 4 tipos de mulheres. A primeira mulher é a Halalá, o nome dela em hebraico, tá? É uma filha de sacerdote nascida de uma união proibida. Essa mulher, que é nascida de um sacerdote, mas que foi de uma relação proibida, né? Ele talvez foi infiel ou vice-versa, ou ela foi infiel, e nasceu essa mulher. O nome dela é Halalá, em hebraico. Essa mulher, ela não tem uma condicional para compromisso energético com um homem, tá? Incrível isso, né? Pode ser muito bonita, né? Pode ter vários tipos de personalidades, né? De qualidades, mas essa mulher, a Halalá, que é filha de um sacerdote, nascida de uma união proibida, ela não pode ter relacionamento com um homem de Bíblia, tá bom? A segunda mulher é a Zoná, o nome dela em hebraico. É aquele tipo de mulher, irmão Gelson, que faz relações proibidas. Ela sai com vários homens, faz bacanal, né? Essa mulher, você ou qualquer outro homem de Bíblia não pode ter relação com essa mulher.
O nome dela em hebraico é Zoná. Lá em Israel é chamada de Zoná. Uma Zoná não pode ter relacionamento com um homem de Bíblia, tá? E através desse nome hebraico Zoná, que foi chamado aqui, né? A gente tem os dias atuais de zona, né? Mas esse nome não é porque é um lugar zona, não, é o nome de uma mulher mesmo, que é criada, que é falada em Israel como uma mulher que tem relação com vários tipos de homem. Essa mulher não pode ter relacionamento com um homem de Bíblia. Terceira mulher, Guiored, ela é convertida à Torá, à Bíblia, mas era da idolatria, né? Essa mulher que o nome dela é Guiored, né? Essa mulher não tem como ter relacionamento com um homem de Bíblia, porque ela era da idolatria, tá? Então, por que o Eterno tem essas condicionais do poder, não poder? Para não causar, irmão Gelson, problemas futuros na relação, na família, tá bom? É um mandamento do Criador. A gente tem visto muitos problemas de família por causa dessa desconcentração aí, tá? Muitos homens numa situação difícil, mulheres também, porque traz uma mistura e depois traz um aborrecimento ferrenho. Então nós essa noite estamos trazendo que a mulher para o homem ela tem que ser santa, kadosh, purificada, voltada para a Torá, para os mandamentos do Altíssimo, para a instrução da Bíblia. Então essa mulher ela vai construir mundos com esse homem. Essa mulher ela vai formar uma vida plena com esse homem, né? Vai ter filhos, vai prosperar, não vai causar aborrecimentos na vida desse homem, tá? Se por um acaso o homem estiver passando por essa situação, ele deve entregar a vida dele ao Altíssimo, no Terrelim 48, que foi esse agora que nós ouvimos, e acatar o que o Altíssimo determina, o dono da Arca da Aliança. Porque só o Altíssimo pode mudar esse tipo de quadro, né, irmão Valdo? Só ele pode mudar, tá? Eu já estou aí 40 anos, tá? No ministério, 17 de 10 mandamentos, né? 17 anos nessa doutrina aí. E posso afirmar para toda a congregação que se nós respeitarmos os mandamentos do Criador, ele purifica tudo, tá? Ele traz a purificação, a calma vem, o aborrecimento se afasta e tudo volta como o Eterno deve estar e a pessoa deve se manter. Mas é necessário a volta para o Criador. Irmã Tânia, nós vamos falar de Lucas 6 agora, versículo 9, tá? Lucas 6, versículo 9, que diz: Então Yeshua lhe disse, o Senhor lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Aí está a pergunta, irmão Gelson. Vou repetir, Lucas 6, versículo 9. Olha só o que o Senhor disse. Então o Senhor lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor por isso, uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam ao Senhor. Até aqui
toda manifestação, irmão Gelson, irmão Valdo, irmão Tânia, de transformação na nossa vida pode ser feito em qualquer dia da semana, inclusive a volta para o Senhor. Então o Eterno está dizendo essa noite que todo gesto que nós fazemos é lícito, sim, tanto para o bem quanto para o mal. Então o gesto, por exemplo, do irmão Gelson essa noite foi extremamente para um bem a ele, porque ele retornou para o Altíssimo. Quem vai mais ganhar com isso é quem, irmão Valdo? Irmão Gelson. É lícito fazer o bem no sábado? É lícito. Para salvar uma vida? Sim. Eu posso fazer uma cirurgia no sábado? Posso. Eu posso ir num dentista se eu estiver sentindo dor num sábado? Posso, sim. Eu posso fazer uma alimentação para um recém-nascido, uma criança de 1 mês chorando, irmão Valdo? Posso. Por quê? Porque a vida está acima da lei. A vida é maior do que os 10 mandamentos. Que isso, irmão Kraus? Sim. Vou repetir. A vida ela é maior do que qualquer mandamento aqui na terra, porque é a vida que causa o mandamento. Então é lícito o irmão Gelson ter vindo nesse sábado à noite aqui, porque o Eterno vai levar ele para casa em segurança, ele vai ser purificado espiritualmente, o Eterno vai transformar agora todo o processo jurídico lá na casa dele, onde ele está. E essa semana vai ser uma semana magnífica para o irmão Gelson e para todos nós, né? Porque o Eterno vai entrar com providência na vida dele. Foi assim comigo, não vai ser diferente com o irmão Gelson, né, irmão Valdo? Ele corrige mesmo, ele muda mesmo. Se for de tirar pessoas da sua vida, irmão Gelson, o Eterno vai arrancar, tá? O Eterno trabalha nessa forma. Você pediu, agora você vai ter, né? Se você orar ao Eterno e pedir, Eterno, eu quero esse copo aqui, ele te dá. Mas se você pedir um outro Deus, esse copo aqui, o Eterno tira a mão dele. Aí é você com aquele Deus. Então, se você pediu ajuda ao Altíssimo, ele vai te considerar e vai ajudar. Então, deixa que o Eterno vai trabalhar na sua vida de justiça. Ele é o dono da justiça, né, irmão Valdo? Então, ele já está trabalhando. Ninguém se intervém, ninguém se meta nisso. É o Eterno que está trabalhando na vida do irmão Gelson Melo. Amém. Bendito sejas. E ficaram cheios de furor, e por isso uns contra os outros conferenciavam sobre os que fariam a Yeshua, né? Então, quando você causa um diferencial, as pessoas se revoltam contra ti, porque houve uma mudança na vida dessa pessoa, né? Versículo 12: e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração ao Altíssimo. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Na verdade, Talmidim, né? Simão, ao qual também chamou de Quefo, Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, também Judas Iscariote, que foi o traidor. Então, aqui é a nomeação dos 12 Talmidins, os 12 apóstolos. Essa noite o Eterno chama cada alma aqui para se tornar apóstolo do Criador. Irmão Gelson Pereira, a partir de hoje, não é amanhã não, nem daqui a um ano, seja apóstolo do Senhor. Seja apóstolo do Senhor, sim, porque eu vejo no irmão um serviço sacerdotal poderosíssimo, muito forte e rico, avantajado e elegante. Eu vi elegância na face do irmão, eu vi que o irmão é sacerdócio, e eu vi que o irmão vai crescer muito, não vai ser uma coisa simples. Eu vejo no irmão esse processo. Agora, irmão,
Antes de eu entrar em Ezequiel 37, vamos abrir Ezequiel 37:15. 37:15, por gentileza. Eu quero estar fazendo a purificação do irmão. Eu, particularmente, assim, eu acho melhor eu estar junto ao Altíssimo. Então, irmão, eu estou nessa situação com o Criador já há muitos anos, vivendo com o Criador. Eu não quis ficar no mundo mais, porque o mundo é falso. Tá? Parece que é bom, mas não é. Então, eu aconselho o irmão a estar conosco aqui, tá bom? Amanhã vai ter culto aqui às 6 horas, tá bom? Se o irmão quiser vir, de 6 às 8. Eu vou fazer agora uma invocação no nome do Altíssimo para proteger o irmão do mal, tá bom? O senhor aceita? Sim, aceito. Porque Yeshua perguntou, você aceita ser curado? E eu pergunto para o irmão Gelson Pereira Mato, o senhor aceita que o Eterno te proteja? Sim, aceito. Então, eu vou falar as 3 palavras em hebraico, tá? Mas antes de eu falar as 3 palavras, que é um anjo do Criador, em hebraico, para te envolver com a proteção espiritual, eu vou estar trazendo para a congregação aqui as 3 letras de criação, para que o Eterno faça a irmã Tânia, irmão Valdo, eu, você, ter força para criar tudo, qualquer coisa que tiver ao nosso redor. Tenha fé, agora, tá? Isso é muito sério, é a minha vida que está em jogo, eu não posso brincar com o Criador, tá? É o nome do Altíssimo. Vav, Vav, Vav. Significa criação, criação, criação. A 3ª letra do nome do Eterno. Baruch Shekevut Mahotol Leolam Vaed. Agora eu vou falar a palavra para proteger o irmão Gelson, Tânia e Valdo também. E eu também. Resh, Ai, Resh, Ai, Resh, Ai, Baruch Shekevut Mahotol Leolam Vaed. A partir de agora, os irmãos e as irmãs do irmão Gelson está com a proteção desse anjo, que é Resh, valor numérico 200, Ai, valor numérico 70 e Re, valor numérico 5. Essas 3 letras, quando você fala, vai trazer uma proteção em volta de você e nada de ruim vai acontecer com você. Nem assalto, nem bala perdida, nem tiroteio, nada. O que tiver, quando vê você, vai fugir ou vai correr. Essas são as 3 letras de proteção contra assalto, tiroteio e cilada do mal. Tá bom, irmão? Que o Eterno abençoe e que o irmão possa, a todos nós, receber essa proteção. Amém. Bendito sejas. Agora nós vamos ler aqui Ezequiel 37, versículo 15. E outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Por Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Até aqui, essa noite, Yahweh dos exércitos quer que nós se ajuntemos para se tornar uma pequena, mas uma forte vara na mão do Senhor. Que a gente possa se ajuntar e viver uma vida plena com o Altíssimo, para que o Eterno nos se aproxime cada vez mais da nossa forma de viver. Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso. Amanhã tem culto aqui às 18 horas, tá? A gente vai estar aqui às 18 horas, todos estão convidados. Amanhã nós vamos estar tratando aí da porção
Vaigash, né? E se aproximou em Gênesis 44, 18 a 47, 27. E vamos estar comentando Ezequiel 37, 15 em diante. Forte abraço a todos. Todos abrindo as mãos para a bênção sacerdotal. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e põe em ti a paz. O Todo-Poderoso abençoe a todos nós nesse momento. E todos dizem amém. O Todo-Poderoso é fiel para que cumpra a palavra. Está encerrada a sessão solene número 11. Amanhã encerra-se a parte da porção. Amém. Obrigado pela presença de todos. Forte abraço. Shalom, shalom.